Olá, eu sou Ludmila Eu sou Larissa. e esse é o Prosa em Família. Então, desde a semana passada a gente está conversando a respeito da série Sex Education. Tá na Netflix, viu, gente? Inclusive a gente falou aqui que foi uma das séries mais vistas em 2020, então ela realmente foi muito comentada entre os adolescentes. A gente falou no vídeo anterior, falou um pouquinho dela a respeito da semana e hoje, para encerrar, a gente queria trazer aqui uma situação que é retratada na série, que infelizmente acontece. E o bacana, o importante na série é como ela retrata a questão do abuso sexual, da violência sexual de uma forma naturalizada, né, Laís? A personagem, a Amy, ela tá dentro do ônibus, numa cena em que ela tá levando um bolo de aniversário para uma amiga, simplesmente um outro passageiro se aproxima dela e começa a se masturbar na perna dela. Quando ela percebe, né, ela fala alto. Ela pergunta, o que você tá fazendo? Isso aí é na segunda temporada, né? Acho que o terceiro ou quarto episódio da segunda temporada. E ninguém do ônibus se assusta, toma uma providência, fala alguma coisa. Ela denuncia isso no momento, né, Ludmila, que tá acontecendo. Ela fala, ele está se masturbando em mim. E as pessoas olham, assim, impassíveis. Algumas até fazem uma cara de nojo, mas ninguém fala nada e ela pede para descer do ônibus. E simplesmente o autor, a pessoa em questão, se recolhe, vai pro fundo do ônibus e olha, ela desce, chega até a escola e ela não tá assustada, indignada, não é esse o sentimento dela, né? Não é. E aí entra a questão da naturalização, porque quando ela vai contar para uma amiga, a amiga fala do bolo e aí ela diz, o bolo não tava tão amassado assim, mas aí eu tava no ônibus carregando e um cara gozou na minha calça e... Será que vai manchar? Será que vai manchar? E é isso. A outra amiga é que chama a Maeve, né, que é a outra personagem protagonista da série, é que pergunta pra ela, mas peraí, você tá achando isso normal? Você foi abusada. E então ela começa a pensar nisso como uma conduta que pode chocar, assustar. Ela pensa em si como vítima de violência. Porque até então ela ainda responde pra amiga, mas ele me parecia um homem solitário, às vezes ele só não tinha companhia. Olha a que ponto chega. Quando existe uma situação de violência, de abuso sexual, a tendência é sempre a vítima se colocar como culpada. Exato. Ainda que ela tenha levado a situação ali no bom humor, ela achou que, certo, eu tava ali com uma calça colada e ele resolveu fazer isso e tá tudo certo. Então, eu acho que mais uma vez é importante a gente dizer que por que escolhemos, né, Larissa, essa série para falar, porque eu acho que ela retrata muitas demandas que chegam até os consultores. Exatamente. Tem um panorama muito interessante do que são questões do adolescente, né? E é claro, de novo, vamos falar desse recorte, nós estamos falando de um adolescente classe média, de um adolescente que vive questões acadêmicas, universitárias, não se trata do mundo do trabalho, ali é uma classe média, né, retratada, mas, quer dizer, tem demandas muito variadas, e aí tem recortes de classe, tem recortes de raça, e tem as questões que atravessam, de modo geral, dúvidas, formações morais, a moralidade do adolescente que começa a se instalar, né? Diferente do que existia no período infantil, e que isso, de certa maneira, vai se constituir como próprio da adolescência e vai se relacionar com o contexto em que esse adolescente está. Então, nessa série, a gente tem esse contexto específico, mas um panorama grande, variado. E aí, imagina que essa situação chegou para você até seu consultório. Sim. Né? Olha como a gente poder mostrar, usar a série para dizer para o adolescente, não naturalize. Né? Então, é aquilo que a gente falava de ter outras ferramentas para acessar o universo adolescente, para tornar o diálogo mais fluido, mais possível. Mais empático. Mais empático, porque a tendência é o adolescente se retrair, se fechar normalmente. Ele não vai contar isso para a mãe, né? Para os pais, de forma nenhuma. Então, quando essa demanda chegar até o consultório, a gente tem que encontrar um meio de
de acolher, encaminhar. E falar disso, né? Não, Sim. você não é culpado, né? Não naturalize a situação, tenha coragem de conversar sobre o assunto. E aí, às vezes, usar uma ferramenta externa facilita isso. Isso, a série, gente, músicas, games, né? Outras coisas que inclusive nós vamos tratar aqui com o passar do tempo, elas na verdade promovem essa possibilidade do adolescente se identificar mais com o personagem, às vezes, do que com o terapeuta. Ele pode achar que o terapeuta fala daquilo de um lugar teórico, mas ele vendo acontecer numa série, a coisa contextualizada, a situação trazida numa linguagem que é do adolescente, do seu universo, ainda que seja um contexto cultural diferente, a gente tem que lembrar que quando há a tradução para o português, a tentativa que os tradutores fazem é de sempre trazer a gíria, a linguagem, para uma aproximação com o país onde aquilo está sendo assistido. Então, para o adolescente fica mais fácil uma identificação, um movimento empático, se a gente usa algo próprio do universo dele, da linguagem dele, com quem ele pode trocar de lugar. E ainda com essa proposta, né, de usar ferramentas externas para poder facilitar esse diálogo, para poder acessar melhor o adolescente, a gente tem uma surpresa para te contar. Né, Larissa? Ainda essa semana a gente vai falar de qual é essa nova ferramenta que a gente está testando e os próximos vídeos serão sobre isso. Fica com a gente, Vem tá? desenhar conosco. Um beijo. Tchau.